assim como anunciado, começamos agora a nossa entrevista. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Guilherme Porto, médico pós-graduado em Neurologia e Neurociência, membro da Academia Brasileira de Neurologia, ABN, e CRM-PB 18454, CRM-RN 13923. Eu tenho o prazer hoje de entrevistar aqui, pela primeira vez, o meu filho, Dr. Williams Guilherme Porto de Moraes, o Dr. Guilherme Porto. Guilherme, é um prazer imenso poder... Isso é até difícil chamar só de Guilherme, né? Acostumado com Williams. É um prazer recebê-lo aqui. Primeiro, lhe parabenizar pela luta, pelo sucesso. É muito gratificante para um pai alcançar êxito como esse. Eu sou muito feliz. E mais feliz ainda pela sua dedicação e por sua formação e por sua escolha na área da neurologia. Seja bem-vindo ao Comando Geral. Bom dia. Muito bom dia a todos. Bom dia a toda a cidade de Uiraúna, toda a região aqui do sertão paraibano, do Vale do Rio do Peixe, a todos aqui da Mais FM, principalmente para o meu pai. Bom dia. Para mim é um prazer imenso. Sempre aguardei por essa entrevista e hoje estou aqui podendo realizá-la. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Aline. Bom dia ao nosso diretor-geral José Augusto, Tiago e também a minha noiva Camila Cipriano. Antes de tudo, gostaria de parabenizar a minha sogra, Marisete Cipriano, que completou ontem mais um ano de vida, uma pessoa querida, que Jesus possa abençoá-la sempre. E vamos para mais uma entrevista. Estou aqui, sincero e de cabeça aberta para ouvir, para responder e também para fazer questionamentos junto com os ouvintes. Agora são 7 horas da manhã, mais 38 minutos. Doutor, o que levou o senhor a se especializar em neurologia e em neurociência? Bem, é uma história muito longa. Desde o início da faculdade, a questão da neurologia, o sistema nervoso central sempre me chamou a atenção. Mas o que mais me impactou foi o meu irmão. Meu irmão é um paciente neuroatípico, tem transtorno do espectro autista, nível de suporte 3 não verbal. Ele foi a minha maior motivação, mas não só ele, também me traz à tona a forma como meu avô faleceu, que foi devido a um traumatismo craniano, mas infelizmente foi negligenciado. A mesma coisa, a minha tia, irmã da minha mãe, também foi um TCE, traumatismo crânioencefálico, onde também houve negligência. Então, a partir daquele momento, eu prometi a mim mesmo que me dedicaria à área da neurologia e que a palavra negligência passaria longe da minha vida, onde eu busco me dedicar a todos que são necessitados, e a neurologia é o que eu faço, é o que eu amo, até porque para o coração bombear, para as pernas andarem, precisa do cérebro, né? A gente está vivendo um momento bem tenso, né, doutor Guilherme? Seja muito bem-vindo aqui mais uma vez, né? É um grande prazer tê-lo conosco. Nós estamos vivendo um momento muito tenso, principalmente, não só no Brasil, né, mas vamos falar a nível Brasil quando a gente fala em termos de saúde mental. Hoje a gente tem vários transtornos, né, vindo à tona. Estão chamando a sociedade de uma sociedade adoecida mentalmente. Pesquisas já mostram que os brasileiros eles já enxergam a saúde mental como o maior problema de saúde do país. Na sua opinião, você acha que a gente está vivendo, digamos, uma epidemia emocional nesse sentido de ansiedade e depressão? Sim. Lembro que quando estudávamos, tanto na época da escola, na época da faculdade, tínhamos como históricos infecções virais, né? Varíola. E hoje enfrentamos algo, como você diz, a epidemia.
Muitas vezes eu acabo titulando como o câncer da mente. Hoje, 99% das pessoas são acometidas pela patologia do transtorno de ansiedade, que, querendo ou não, todos nós possuímos ansiedade, até porque para comandar os nossos momentos de luta e fuga, mas, querendo ou não, acaba sendo uma ansiedade disfuncional, onde acaba atrapalhando vários âmbitos de nossas vidas, e infelizmente as pessoas estão acometidas por ela. Hoje é muito difícil de você conversar com alguém de uma maneira coerente, né? Até mesmo na entonação da voz, onde as pessoas ficam sentidas por aquilo, acabam adoecendo. Dizem estudos que tudo isso é devido à globalização, e querendo ou não, a globalização tem um impacto muito forte. Hoje temos as nossas redes sociais. O excesso de informações. O excesso de informações. Muitas vezes as pessoas acabam pesquisando determinados temas e assuntos e acabam não absorvendo e nem lidando de uma maneira emocional tão legal. Agora, 7 horas da manhã, mais 42 minutos aqui no Comando Geral da Mais FM, entrevistando o médico Dr. Guilherme Porto, pós-graduado em Neurologia e Neurociência. Dr. Guilherme, acompanhando o meu filho, o seu irmão Matheus, desde a primeira consulta no neurologista, ele busca fazer um relato, saber como que é, se tem caso na família, etc. Eu pergunto, o autismo, o TDAH, esses problemas que vem atingindo a questão da deficiência intelectual das pessoas, é algo hereditário? É algo que pode desenvolver depois? Muita gente, sem ser os especialistas das calçadas, diz que é o excesso de tela, outros dizem que é o excesso de sódio, comendo muita coisa enlatada e etc. Diferente de antes, que a gente comia a comida feita no fogo, na panela de barro, que dizem que era muito mais sadia do que hoje, feito nas panelas de ferro e aço, panela a pressão e etc. O que de constatado já existe na ciência, principalmente na sua área, sobre a questão do impacto que tem causado aí o autismo? Porque desde antes que a gente ouvia falar em outras pessoas que tinham problemas intelectual e etc., que o pessoal às vezes atribuía de outros nomes, porém foi intitulado há algum tempo de autista. Porém o número tem aumentado muito. Tem casos de família com 2 filhos, os 2 ser autistas, a diferença às vezes só do grau, um tem um grau mais leve, outro tem um grau médio, outro tem um grau mais alto. O que a neurologia já pode trazer para melhor esclarecimento sobre este fato? Ainda pegando esse gancho da sua pergunta, Arivan, saiu uma reportagem que o autismo, ele vem do pai da criança e não da mãe, né? Eu vi isso. Isso procede também ou é mito, doutor? Vamos lá. Vamos fazer só um gancho, tá? Onde muitas pessoas às vezes não sabem diferenciar, mas toda essa classificação chamamos de transtornos do neurodesenvolvimento. Dentro deste transtorno do neurodesenvolvimento, eu acho que o mais conhecido, não só nessa década, mas na década passada, era o retardo mental, conhecido hoje mudou a nomenclatura, conhecido como deficiência intelectual. Deficiência intelectual é um tipo de transtorno e transtorno do espectro autista é outro, mas os dois podem coexistir juntos em um determinado indivíduo. O déficit intelectual, a deficiência intelectual, é mais naquela questão do aprendizado. Aquelas pessoas que têm o famoso QI baixo, abaixo da média. Já o transtorno do espectro autista, ele é relacionado com a questão de integração social, né? Não só da integração social, mas também envolvido com suas características sensoriais. Assim como temos o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que eu sempre digo, os 3 são irmãos,
né? O TDAH, ele é muito responsável pelaquela questão de recompensa, sempre querer se recompensar, mas ele acaba muitas vezes procrastinando, não iniciando aquilo, ou então inicia e não termina. Temos também o transtorno opositor desafiador, que é o TOD, é aquela criança que sempre se opõe e desafia o responsável maior, né? Então, todos eles, assim como outros, fazem parte desse transtorno do neurodesenvolvimento. E voltando agora o gancho da questão hereditária do autismo, sim, é comprovado cientificamente que mais de 70% de probabilidade vem do cromossomo X do pai, tá? Podemos citar algumas síndromes genéticas que se manifestam com autismo, como a própria síndrome de Williams, o meu nome, né? A síndrome de Rett também, mas não só a questão hereditária do pai, mas também fatores ambientais, fatores também de doenças pessoais maternas. Aquela mamãe que tem diabetes gestacional é um fator de risco para o autismo. Outra coisa também interessante, estava até relendo alguns up-to-date, é que aquela mamãe que teve aquela infecção urinária não tratada é um fator de risco também. Aquela mamãe que possui um hipotiroidismo, que é transtornos, deficiências vindo da tireoide, também possui fator de risco para o espectro. Então, de forma geral, resumindo, sim, o fator hereditário do pai é muito crucial para o desenvolvimento de autismo na criança. Também para o TDAH entra nessa lista? Sim, sim. Eu sempre gosto de fazer um exemplo. Se na sua família tem alguém com TDAH, esquizofrenia, transtorno bipolar, se tem alguém também com o autismo, deficiência intelectual, então a probabilidade de uma terceira geração vir com algum desses transtornos, principalmente o autismo, é alto. Agora, 7 horas da manhã, mais 48 minutos, dizer que os telefones estão liberados para que você também possa interagir, fazer sua pergunta, tirar sua dúvida com o nosso entrevistado, o Dr. Guilherme Porto, aqui no Comando Geral da Mais FM. Dr. Guilherme, a gente ouve falar muito, tá entendendo? Porque são diversos transtornos, principalmente a esquizofrenia, bipolar, o TDAH, o autismo, aí vem a síndrome de Williams, aí vem essa outra síndrome que você falou aí agora. Síndrome de Rett. É uma associada à outra? Como é que se diferencia o paciente, por exemplo, que tem esquizofrenia para o paciente que é bipolar, o paciente que tem TDAH? Porque eu já conversei com pessoas da sociedade que em conversa aí diz, não, eu faço tratamento de esquizofrenia, eu faço tratamento de TDAH, eu faço tratamento disso e daquilo. Porque antes, eu acho que é porque não existia, não sei, você vai me explicar, poder esclarecer, talvez não tinha o tratamento, não tinha atenção, tanto através da saúde pública, como também por parte da família, quando detectava que um filho tinha um pequeno problema, desse sentido, parece que excluía, isolava, porque hoje a gente vê pessoas da alta sociedade que quando diz que tem e que faz tratamento de tal problema, a gente fica admirado, porque não parece. Então, é algo relacionado, um próximo do outro, essas questões? Sim, sim. Inclusive, é um desafio saber diagnosticar, né? É um desafio. Eu sempre bato no martelo que temos que ser bem criteriosos, não a fim de ver um paciente necessitado e já dizer e já rotular qual diagnóstico que ele possui. Vamos lá da primeira pergunta. A esquizofrenia é um paciente que geralmente ele possui um conteúdo fora do normal.
é um paciente, assim, de forma mais exemplar, um paciente que tem muitas alucinações auditivas, né? Geralmente, presencio pacientes dizendo que escuta vozes pedindo para fazer atitudes um pouco comprometedoras, como, por exemplo, peço licença, mas esfaquear uma mãe, esfaquear um pai. Diz que essas vozes ficam persistindo de forma compulsivamente. Mas isso quando estão em crise? Independente mantendo o controle, mantendo o tratamento, vive normal, sem receber essas vozes, sem passar por esses problemas? Depende muito da pessoa. É algo que eu sempre busco trazer nos meus atendimentos. Que cada paciente é um paciente. Muitas vezes, através de fármacos, conseguimos estabilizar aquele paciente esquizofrênico. Muitas vezes também através de outros procedimentos não tão invasivos, mas como a eletroestimulação também pode proporcionar essa questão. Mas isso vai muito de paciente, confesso que esquizofrenia é um desafio assim, que merece mais um olhar para trabalhar com aquele paciente. Existem uns que conseguem estar aptos, já outros têm aquela resistência. Agora, 7 horas da manhã, mais 52 minutos, a gente fala muito sobre essas doenças, esses transtornos, né? O TEA, que é o autismo, fala o TDAH, mas também a gente percebe que a população mais madura, digamos 30 mais, principalmente os profissionais da saúde, da educação, eles também estão adoecendo mais. Tem algum fator, algum motivo que está levando a esse adoecimento desses profissionais? Sim. A primeira coisa me desculpa caso algum professor, algum profissional acaba se sentindo inflamado com isso, mas eu acho que é a grande demanda, né? A grande demanda, muitas vezes alguns acabam não recebendo a capacitação adequada. E isso eu acho que acaba sendo um déficit não dos professores em si, mas sim da educação, né? Hoje presencio muito, visualizo em grupos, em rodas de conversa, que tal escola não é capacitada para receber o meu filho neuroatípico, aconteceu isso com o meu filho neuroatípico. E às vezes eu tento amansar porque, por exemplo, às vezes uma escola não tem aquela capacitação, não tem aquela adaptação adequada para aquele paciente neuroatípico. É necessário precisa mais da educação. Vamos falar do público, que é algo que é direito da população, né? Direito do povo. Isso está existindo ou ainda está aquém do que deveria ser diante de tantos casos que hoje o Brasil vive, que é como se vivesse um momento mais forte de tantos transtornos? Infelizmente está existindo e números são alarmantes, tá? Números são alarmantes. Sempre teve, né? Digamos que aquela questão de que um aluno brigou com outro, também teve aqueles históricos de chacinas em escolas. Infelizmente, algumas, tá? Não estou generalizando, mas algumas não foram tão preparadas. E agora, para essa questão de pacientes neuroatípicos, eu recebo em meu consultório profissionais da área da educação trazendo para mim que infelizmente está cansado, infelizmente está desenvolvendo uma ansiedade, uma depressão, porque está em um ambiente escolar onde a escola não é capacitada, não tem as adaptações necessárias, recebendo 20 pacientes com algum transtorno do neurodesenvolvimento. A mesma coisa para monitores escolares, às vezes colocam um monitor escolar para ficar cuidando de 20 pacientes neuroatípicos. Pego só mais um gancho que ontem eu achei muito lamentável. Eu recebi um vídeo de uma monitora em um ônibus escolar, onde estava constando alguns ferimentos, onde daquela turma ali naquele ônibus escolar, eu acho que tinha em média 15 crianças neuroatípicas, onde tinha apenas ela para lidar, né? Então está sendo uma superlotação. Muito pouco. Muito pouco. Agora, 7 horas da manhã, mais 55 minutos, tem gente conosco para interagir. Fiquem à vontade, 83-3534-2211. Você liga ou manda áudio. Você, mamãe, você
pessoas aí que queiram fazer uma pergunta, que tenham uma dúvida a ser esclarecida, fiquem à vontade. Estamos conversando com o Dr. Guilherme Porto, médico pós-graduado em Neurologia e Neurociência. Alô, bom dia. Geraldo Andrade, mais uma vez. O repórter que tempera a notícia. Qual é a sua dúvida, GG? Fique à vontade. A princípio, parabenizar o Guilherme, que eu conheci desde o tempo do que chegou dessa emissora, por aí eu mesmo já sempre visitava os estúdios e demonstrava toda a sua tenacidade e sapiência diante de um futuro bem promissor que aí está, e principalmente que é de cuidar da saúde, principalmente de algo, já que o corpo é dividido em cabeça, tronco e membro, a cabeça, né, que é quem coordena todo o corpo nosso. Desejando sucesso, parabenizando ele, também sou amigo Camilo, está por aí. E já gostaria de dirimir uma dúvida. Como deve ser a convivência, que às vezes é proveniente de tamanha ansiedade, que é o mal do século, com o transtorno obsessivo compulsivo. Obrigado pelo espaço. Geraldo Andrade fazendo sua pergunta, interagindo com a entrevista do Dr. Guilherme Porto. Tem mais gente conosco. Alô, bom dia. Bom dia para todos a Mais FM. Doutor, o que o senhor diria para a gente que é mãe de autista, que a maioria das vezes os pais não aceitam? Hoje meu filho já tem praticamente 16 anos. Quando eu não tive a certeza, mas tive a dúvida do autismo. Eu fiquei sem chão, mas tentei buscar, porque eu não sabia o que era, né, o que significava. E busquei sempre tratamento e ajuda no que eu pude para ele. Aos 12 anos foi que eu tive a certeza do autismo com o TDAH. E muitas vezes os pais não aceitam e não buscam ajuda. E fica tardio no tratamento. Então, o que o senhor nos aconselharia como pai de autista? Tá aí, a nossa ouvinte não citou de onde era, qual era a cidade, mas a pergunta ficou bem clara. Complementando a pergunta dela, quando que o pai deve buscar saber se o filho tem algum tipo desse transtorno? Em que momento o pai e a mãe devem estar acompanhando para buscar para que seja um tratamento precoce e não acontecer o que muitos fazem, de deixar para cuidar quando já está muito tarde? Vamos lá. A primeira, eu vou responder a pergunta do nosso grandíssimo Geraldo Andrade. Forte abraço, meu querido. Temos uma classificação chamada transtornos de ansiedade e que dentro dela temos o transtorno, temos o TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo. Um exemplo que muitos citam é a questão da limpeza e da organização. Temos também aquela compulsão por trocas, né? Por compras, por querer sempre trocar um carro, uma moto. Então, é um transtorno obsessivo bem interessante, né? Querendo ou não, todos nós temos uma compulsão por algo, mas a partir do momento que aquela compulsão nos traz riscos, como por exemplo, risco financeiro, risco dentro de nossa índole, dentro de nossa família, acaba sendo considerado TOC, que a primeira regra de tratamento é buscar uma ajuda, claro, do médico que seja referência nesse determinado tema, nesse transtorno, além de também ter um acompanhamento da psicoterapia voltada para a terapia cognitiva comportamental, onde irá trabalhar e manejar essas questões de obsessão e compulsão. E além de tratamentos farmacológicos, podemos entrar também com ansiolíticos e hoje em dia o que vem ajudando muito no TOC é principalmente antipsicóticos, como por exemplo o aripiprazol, conhecidos por muito da sua marca, o Aristab. É uma medicação excelente que age ali naquele paciente que é muito obsessivo e compulsivo por algo. E pegando o gancho dessa mãe neuroatípica, a primeira coisa que eu tenho que desejar é
paciência, né? Eu acho que tem que ter paciência. É difícil. Quem sou eu para dizer que acho fácil? Mas é um desafio enorme. Não só pelo convívio dentro de casa, mas principalmente das pessoas lá fora, que sempre vão buscar criticar, apontar, vão sempre dizer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não faz aquilo, e assim vai. Eu sempre peço para blindar, e ela me falou da questão do pai também. Mas eu acho que o correto mesmo, é sempre ter o planejamento, né, o planejamento familiar de uma futura gravidez, onde inicia com um médico ginecologista e obstétrica. É importante também fazer no mesmo tempo um acompanhamento com algum endocrinologista e também com algum médico voltado para a psiquiatria ou neuropsiquiatria, até porque nem tudo é só hormonal, mas também a questão mental, onde muitas vezes é orientada para essas mães, se ela possui algum hábito de vida como fumar, como consumir o álcool, fazer um tratamento para cessar esses hábitos e também suplementá-las com vitamina B12, que é muito voltada para a nossa atenção, cognição, para a nossa memória, o ácido fólico, que vai ajudar muito a questão do feto, e fazer todo aquele contexto. E se a família, claro, todo médico vai pesquisar se ele possui dentro do seu contexto familiar parentes de primeiro grau, os próprios pais, ou então os avós, tios, que possuem algum transtorno neuroatípico, a família já tem que sim se alertar. Mas a partir do momento que a criança nasce, ela apresenta algumas características, como meu filho desenvolveu, falava papai, mamãe, pedia água, mas acabou regredindo. Isso chamamos de poda neuronal. É onde a criança regride aquilo que ela já sabia. Então ali já vale a pena uma investigação. Mas caso a criança, outro exemplo, a criança não consegue ficar durinha como muitos conceituam, não consegue ficar com a cabeça em pé, é uma criança que não consegue ficar sentada sem apoio, é aquela criança também que ainda não começou nem mesmo a engatilhar, a se arrastar e ainda nem sequer balbuceia, ou então fala o papá, mamãe. Então a gente já tem que se preocupar, colocar aquela investigação. E lembrando que nem tudo é autismo. Todo mundo diz que a paciente não sabe falar, é autista. Não. O autismo é a questão sensorial, a questão social, porém, sempre não. Na maioria das vezes, vem associado a um transtorno de linguagem, onde pode ser devido a um discurso incoerente, ou então é um paciente que não verbal, mas não dizer todo paciente que não fala é autista, que é muito comum hoje em dia. Então, a partir desse momento, os pais já devem se preocupar. E pegando o gancho do pai, era algo que eu ia até colocar em minhas redes sociais, mas durante esta semana, algo me chocou, me deixou bem preocupado. 3 pacientes me pediram para me fazer orientações, pedindo para o pai ter mais presença com seu filho, para o pai buscar ter mais presença com seu filho. Eu até pedi licença para uma mãe, onde eu não vou citar o nome dela, se eu poderia trazer esse caso em meu Instagram, mas eu já vou trazer aqui, dizendo que o pai, a criança neuroatípica sentia muita falta do pai, onde o pai não participava de nem sequer algum evento na escola, onde o pai não participava nem de tarefas básicas, como dar banho, trocar uma fralda, onde o pai nem sequer ensinava o filho a andar de bicicleta, onde o pai não ensinou o filho a jogar bola, onde o pai trocava durante o seu tempo de lazer, de levar um filho ao parque, ou então de sair com a família para comer uma pizza, para ir para bebedeiras. Então, cara, eu me pergunto, será que realmente isso é um pai?
ou a gente pode considerar apenas um genitor. Então, na maioria das vezes mesmo, o sexo masculino acaba deixando a desejar. E a gente traz isso, Erivan, em relação à mãe, que a carga é maior para a mãe, de qualquer forma, no sentido quando o pai tem esse tipo de comportamento, né? E muitos deles abandonam a família por não suportar, né? E a mãe é aquela que está ali suportando. Agora, 8 horas da manhã, mais 5 minutos. Confiram comigo a hora certa em nome do supermercado Nonatão. Nonatão Supermercados. Informa a hora certa. 8 horas e 5 minutos. Atenção, torcida brasileira! Brasil! Chegou a promoção Goleada de Proteína nos supermercados Nonatão, em parceria com a Três Corações. Quer concorrer a uma TV de 55 polegadas? Então presta atenção! Na compra de uma barra proteica Três Corações, mais uma bebida Power Três Corações ou 3 bebidas Power Três Corações, você já garante seu cupom para o sorteio. E o sorteio acontece no primeiro jogo do Brasil, 13 de junho. Antes da bola rolar ao meio-dia. Não fique de fora dessa promoção campeã. Passe agora nos supermercados Nonatão e participe da sua goleada de proteína. Agora, 8 horas da manhã, mais 7 minutos, estamos na apresentação do Comando Geral e entrevistando o médico pós-graduado em Neurologia, Neurociência, o Dr. Guilherme Porto. Tem um ouvinte aqui que diz: bom dia, Erivan, Vinícius, Aline e a todos da Mais FM. Sou de Triunfo, ouvindo a entrevista, queria perguntar ao médico, Dr. Guilherme Porto, sobre ansiedade. Tenho um problema que quando tenho um compromisso para o dia seguinte, mal consigo dormir à noite. Fico acordando toda hora, não consigo dormir bem. Outra coisa que me incomoda, não sei se isso é um problema ou não, tenho dúvida às vezes, quando saio de casa, se fechei a porta, algumas das vezes chego a voltar para conferir e a porta está fechada. Isso é um problema de ansiedade? Preciso de tratamento ou é algo normal? Mas deixa eu botar um outro ouvinte no ar e você responde às duas pessoas. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É Maria aqui, Fazenda Nova. Fique à vontade. Fazenda Nova, Major Salles ou Joca Claudino? Joca Claudino. Fique à vontade. Eu quero que o secretário mandar o cimento do calçamento que foi cavacado. Atenção, secretário. Cimento lá do calçamento. Vamos à linha 2. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Bom dia. É Paulo, eu sou daqui de Puxinanã. Eu estou ouvindo vocês. Eu sei que o tema não é esse, mas eu queria que o doutor Guilherme falasse sobre a fobia social. Eu tenho um parente em casa que sofre muito com isso. Obrigado e bom dia. Um abraço, amiga. Puxinanã. Puxinanã fica lá próximo já de Campina Grande. Tem mais gente? Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, Erivan. Bom dia, doutor Guilherme Moraes. Tudo para o doutor Guilherme. Aí, por essa grande entrevista, né, Erivan? Esse filho autista, né? O pai falou esse pai aí, não é presente, né? Aí, talvez não participa com o filho, né? Falou aí. Até o menino lá, autista, está em Juazeiro, né, o Elcio, né? Mas que está tratamento lá, né, Erivan? Sempre que ele é violento, doutor Guilherme, o que é fazer bom remédio para ele se acalmar mais? Tem hora que ele é violento. Ele está em Juazeiro, né? Para avisar o senhor aí, que Deus dê muita saúde, felicidade, e deixar outra também, nossas condolências aí, a família Cláudio, Caquim, né, de Alexandre, rapaz, e nossas despesas aí, a nossa Cláudio, né, uma música, rapaz, que pena, né, nosso grande amigo Cláudio aí do cartório, né. Um abraço, Lula, obrigado pela sua participação. Doutor Guilherme Porto responde tanto a ouvinte de Triunfo, mandou mensagem, quanto a senhora lá de Puxinanã, na região de Campina Grande, ouvindo a gente, com certeza acompanhando pelas redes sociais, e também o nosso amigo Lula aqui de Uiraúna, Lula, que também é pai de filho atípico. Fique à vontade. Vamos lá. Respondendo primeiramente a mãe, vamos lá. Isso que a senhora nos trouxe, a gente entra num quadro de transtorno de ansiedade, pensando principalmente na questão da sofrer por antecipação. Está relacionado com o tipo de transtorno de ansiedade generalizada, é onde isso mais traz, e também é algo um pouco mais comum,
de muitas vezes sofrermos por algo que ainda não veio a acontecer. Onde sempre também o paciente que possui esse transtorno sempre pensa logo no pior. Não vai dar certo. Vai acontecer aquilo. Será que eu vou chegar atrasado amanhã? Então, é sim um transtorno de ansiedade, do tipo transtorno de ansiedade generalizada, onde o paciente deve buscar ajuda com um médico que seja referência na área. E não só um médico, mas também terapias adjacentes como a psicoterapia. É um método, é um profissional que eu acredito muito, que ajuda muito e que a medicação vai também auxiliar, tá? Sobre a questão de fobia social, ela também é um transtorno dentro dos transtornos de ansiedade. Geralmente é aquele paciente que não consegue ficar entre a multidão. Geralmente é aquele paciente que pode também se portar, em determinados casos, de não conseguir falar em público, que isso aí já vai para outro tipo de fobia. Mas a fobia social é algo que acontece muito também. É aquela pessoa que acaba evitando o vínculo com multidões ou então com outras pessoas que sejam estranhas. Respondendo sobre a questão foi Lula, né? Um grande abraço, Lula. Sobre a questão do paciente com TEA, que infelizmente tem a questão da agressividade física. É um desafio enorme, meu amigo. A questão da agressividade física é um desafio enorme, principalmente quando o paciente é nível de suporte 3, ou seja, ele é totalmente dependente de seus responsáveis, e principalmente quando ele é não verbal, que muitas vezes essa agressividade física dele vem pela não compreensão do que ele está desejando, e aí ele acaba respondendo de uma forma agressiva. Então, primeiramente é buscar um médico que seja referência na área, também buscar outros tipos de terapia, como a própria psicologia, a questão também de sempre buscar gastar a energia desse paciente. Nem sempre é só medicação. Medicação serve para auxiliar, claro, assim como antipsicóticos, estabilizadores de humores, mas também buscar gastar a energia desse paciente, uma área que muitos deixam de fora, mas que vale sim ser citada, até porque a importância dela é grandiosa, assim como outras, é a educação física, né? A educação física, ela auxilia naquele gasto de energia, diminuindo e até mesmo evitando a agitação e hiperatividade daquele paciente. A ouvinte que perguntou sobre a questão da ansiedade, que tem dificuldades até de dormir quando tem um compromisso para o dia seguinte, que tem dúvidas quando sai, fecha a porta, acha que não fechou, às vezes chega a voltar para conferir se a porta está fechada ou não, entre outros pontos que ela citou. Bem, sobre essa ouvinte, dando gancho a ela, sobre a questão da ansiedade dela por sofrer por algo, dormir quando tem um determinado compromisso no dia seguinte, a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada. É um tipo de sofrimento por antecipação, mas voltando por essa questão... Mas tem tratamento para isso? Precisa de tratamento ou terapia? Claro, precisa, porque a partir do momento que está trazendo disfuncionalidade a ela, então precisa de terapia, psicoterapia, como mencionei, medicações, ansiolíticos, como a própria sertralina, o estalopram. E falando sobre essa questão de às vezes conferir 10 vezes se a porta está trancada, é uma questão de toque, é o transtorno obsessivo compulsivo. É aquele paciente que está, digamos que a 2 quilômetros de casa, mas será que eu fechei o gás? Será que eu apaguei todas as luzes? Será que eu fechei todas as janelas? E será que eu tranquei a porta? Ele fica se martirizando aquilo, onde ele acaba não conseguindo concluir o seu objetivo de ir ao banco, de visitar algum parente, de ir ao médico. Então, necessita sim de tratamento. Tem mais uma pergunta.
pergunta aqui, Erivan, para a gente encerrar a mensagem de texto, né? Um ouvinte lá de Riacho de Santana, Dona Antônia, ela está perguntando: bom dia, doutor, gostaria de saber se para quem tem problemas especiais é normal a agressividade. É o mesmo caso, né? Parecido com o de Lula, né? Tem mais perguntas, Thiago? Bom dia. Gostaria de saber sobre a questão da ansiedade. Quando você vai se deitar, você sente que seu coração vai sair pela boca, daquele medo de você morrer. Aí, e fico me perguntando se eu fechei as portas, se eu tenho mania de estar limpando as coisas e às vezes fico com o peito apertado. Eu queria saber se é começo de ansiedade. Aí o doutor Guilherme responde as duas mensagens. Vamos lá. Sobre a questão, sim, temos que avaliar se essa questão de sintomas físicos, como batimentos acelerados, né? A famosa taquicardia, o coração vai sair pela boca, formigamentos em mãos, em pernas também, aquele famoso suor frio, como muitos relatam. Então, isso sim faz parte de sintomas físicos vindo da ansiedade. Então, já é algo quando a ansiedade está bem já progressa. Somatiza, né? Isso. Então, é mais do que necessário, é extremo procurar ajuda. Qual foi a outra pergunta? A pergunta é em relação à agressividade, né? Se uma pessoa especial é normal ser agressiva. Vamos lá. Boa tarde, Pia. Bom dia, meu amigo Dr. Lucas Fontes, lá de José da Penha, está aqui ouvindo, nos acompanhando. Vamos lá. Não vou falar a palavra normal, tá? Que é normal todos os pacientes especiais possuírem essa questão da agressividade, mas é o que deve ser trabalhado, né? Como eu disse, muitas vezes eles não têm compreensão da nossa realidade. E com isso eles sempre estão em alerta. Se muitas pessoas se aproximarem tentando contato com aquele paciente, ele vai buscar uma forma de se proteger, de reagir agredindo. Se ele deseja algo, mas não está conseguindo expressar, né, fazer o leitor entender, então ele vai também buscar uma forma de demonstrar insatisfação naquilo. Se ele quer algo, mas infelizmente ele não entende que possui regras e horas para determinada ação, ele vai também responder agredindo. Agora 8 horas da manhã, mais 19 minutos, tem mais gente? Tem uma pergunta, a Aline faz a pergunta, a gente vai a um bloco comercial também, registrando aqui a audiência, o confrade, o Vicentinho Almeida, lá em Poço Dantas, lá na loja que é concorrente do Carajás, que é o Poço Dantas Material de Construção, lhe abraçando, parabenizando pela entrevista. Também lá na Bandarra, nossa tia Dalva está lá na audiência, parabenizando você pela entrevista e dizendo: eu também sofro com essas questões de ansiedade, sair de casa e ficar na dúvida se fechei a porta ou não, se desliguei a luz ou não. Parece que é um problema de muitos, viu? A ansiedade hoje em dia. Qual é a pergunta que tem aí? A pergunta aqui é lá da Elisângela de Alexandria, né? Tá perguntando: bom dia, doutor, há mais de 6 meses tomo sertralina e se deixar de tomar sinto uma dor nas costas e um formigamento nas mãos e a dormência. E fica doendo. Isso é da ansiedade? Vamos lá. Toda medicação, eu sempre gosto de comparar com o álcool e com o cigarro. Se introduzirmos a medicação, estamos lá de uma maneira fixa e contínua, mas de repente deixamos de tomar aquela medicação de forma esporádica, ou hoje eu não quero mais fazer o tratamento, vou parar a medicação, vamos sofrer com algo chamado síndrome de abstinência, onde vamos ter sintomas físicos e principalmente o sintoma mental. Então, o que eu proponho: não escutem médicos referências de calçada, façam o tratamento certinho. Se o médico ou a psicoterapia lhe orientou a fazer uso daquele tratamento, se o médico lhe orientou a fazer uso daquela medicação, siga, porque eu tenho certeza que ele sabe o que está sendo melhor para você. E isso orienta aqui mais uma vez
que isso deixa muito a desejar. Às vezes o paciente entra com a medicação e na primeira semana sentiu tontura, ficou com dor de cabeça. Primeiro, que isso aí, infelizmente, o médico deveria ter orientado quais são os sintomas, quais são os efeitos colaterais que as medicações causam nos primeiros dias, mas que não, continue. Se está com dor de cabeça, dipirona, se está com vontade de vomitar, toma um Vonal. E muitas vezes o paciente acaba desistindo da medicação. E quem faz faz uso desse tipo de medicação tem que ir fazendo desmame, né, doutor? Não pode parar de uma vez, né? Você não vai sentindo. Tem só uma pergunta aqui, Erivan, são muitas perguntas aqui dos nossos ouvintes. Ele está perguntando se tem hora certa para tomar o remédio para ansiedade, porque ela diz que às vezes toma pela manhã e fica com falta de coragem. Vamos lá, depende muito de qual medicação. Por exemplo, a sertralina eu sempre recomendo tomar após uma refeição, após o café da manhã. Aí o pessoal, não, mas eu gosto de tomar em jejum. Beleza, mas eu já oriento que futuramente você pode ter uma gastrite, futuramente você pode desenvolver uma úlcera se você estiver tomando muitas medicações, principalmente de jejum. Sempre digo que é importante a gente forrar a barriga, comer, que às vezes quando o paciente come e toma aquela medicação, a absorção é melhor. Né? Existem outras medicações que realmente temos que fazer o uso dela no período da tarde, por exemplo, vitaminas B12 e vitamina D. A absorção dela é melhor após o almoço, porque o almoço é a nossa principal refeição. Outras medicações, por exemplo, o trazodona, é uma medicação que ela dá aquela sonolência, então é melhor tomar no turno da noite. Agora 8 horas da manhã, mais 23 minutos, lhe abraçando aqui o galã da Mais FM, o homem do brega, Gilmar Campos. Bom dia, meus parabéns para o Dr. Guilherme Porto aí por essa brilhante entrevista e me parabenizando na condição de pai do Dr. Guilherme Porto. Um abraço a você, grande Gilmar Campos, conosco na audiência. A gente vai a um bloco comercial, após o bloco comercial a gente volta com as últimas perguntas e a participação dos ouvintes aqui no Comando Geral. Voltamos já já. Nessa emoção é hora de ser feliz, yeah. Vem aí o tradicional Forró Pad 2026, o maior São João da região. É dia 12 de junho, sexta-feira, a partir das 21 horas, 9 da noite, na Praça de Eventos em Bernardino Batista. Você vai curtir um show pra lá de especial com o fenômeno do forró romântico, a Caceteira do Forró. Moleca sem vergonha. Moleca sem vergonha no Forró Pad 2026. Estou apaixonado. E ainda tem Binguinho Show e Flávio e Pisada Quente. Esses são os 3 barulhinhos que o vaqueiro gosta de. Sábado, dia 13, às 4 da tarde, a grande final do Campeonato Municipal de Futsal no ginásio Oacisão. E às 7 da noite, o encontro de quadrilhas mais arretado da região, na Praça Pública. Domingo, 14, é dia da 13ª Cavalgada Tropeiros da Serra. Concentração às 8 da manhã no sítio Bulandeira, com parada na Vila Egídio e chegada na Praça do Caju. E pra fechar, Forró do Vaqueiro com Luana Freitas, Anísio Júnior e Espora de Ouro. Forró Pad 2026, tradição, cultura e alegria. A gente se encontra lá. Realização Prefeitura Municipal de Bernardino Batista. Administração, unidos pela força do trabalho. Mais FM. Mais FM. A rádio da alegria. Doutora Lídia Catiani, ginecologista e obstetra. Médica pela Universidade Federal da Paraíba, com residência em ginecologia e obstetrícia na Universidade Federal de Campina Grande. Realização de consultas e procedimentos ginecológicos, colposcopia, inserção de DIU e Implanon. Tratamentos de patologias do colo do útero e da saúde feminina em geral. Acompanhamento obstétrico do pré-natal até o parto. Atendimentos em Uiraúna, no Centro Médico Dr. Diego Galdino e em Souza, na Clínica Espaço Vida. Agendamentos pelo número 83 99653 2485. Doutora Lídia Catiani, ginecologista e obstetra. O cuidado com a saúde da mulher em todas as fases da sua vida.
Atenção, você vai construir ou reformar em Major Salles? O alvará de construção é um documento obrigatório que autoriza a execução de obras e reformas no município. A prefeitura orienta que todo cidadão que esteja construindo ou reformando procure a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos para realizar a devida regularização. Caso ainda não tenha iniciado sua obra, é indispensável a emissão do alvará antes do início dos serviços. O não cumprimento dessa exigência poderá resultar no embargo da obra, bem como na aplicação das penalidades previstas na legislação vigente, como multas. Regularize sua obra e evite transtornos. Prefeitura de Major Salles. Nossa terra, nosso orgulho. Mais FM, a rádio da alegria. Você não tem que se acostumar a viver com dor. Procure ajuda. A doutora Amália Fernandes, reumatologista com residência médica pela Universidade Federal de Pernambuco. É especializada no tratamento de artrose, osteoporose, artrite reumatoide, lúpus, gota, fibromialgia, tendinites, dores lombares. A doutora Amália Fernandes realiza também ultrassonografia reumatológica e infiltrações articulares. Agende já seu atendimento em Uiraúna, na Clínica São Francisco, pelo número 83 99937 6768. Em Cajazeiras, na Clínica Doutor Ananias, 99930-2505. E em Souza, na Clínica da Família, 98150-3535. Atendimentos também no Rio Grande do Norte, em Pau dos Ferros e Paraná. Mais FM, a rádio da alegria. Procurando se hospedar em Uiraúna? A Pousada Beleza te espera com apartamentos confortáveis, com ar-condicionado, TV, internet e muito mais. Estacionamento, café da manhã delicioso, com cardápio variado e o melhor ambiente de Uiraúna. Alugamos para eventos de aniversário, casamentos e confraternizações. Reserve já sua diária ou pernoite pelo telefone 83 996 80 6677. A Pousada Beleza está localizada na Rua Francisco Fernandes Nogueira, na Beleza, em Uiraúna. Instagram, @Pousada Beleza. Você sabe a origem e a procedência da água que você e sua família consome? A Água Lara é adicionada de sais e tem a sua fonte ao pé da serra. A Água Lara segue todos os padrões sanitários e passa por constantes inspeções para garantir qualidade, pureza para você e sua família. Água é saúde. Água é vida. Água é Lara. Fonte central de distribuição na BR-405, quilômetro 193. Próximo a Major Salles, Rio Grande do Norte. Disque Lara 084 998 49 84 57. Mais FM, a rádio da alegria. Atenção Uiraúna e região, agora você conta com o atendimento da médica doutora Débora Galiza, com pós-graduação em nutrologia pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Se você quer emagrecer, melhorar a disposição, tratar lipedema, sintomas de menopausa ou investigar causas de cansaço, dificuldade para perder peso e alterações hormonais, a nutrologia pode ajudar. Atendimentos em Uiraúna no Centro Médico Dr. Diego Galdino. Informações e agendamentos pelo WhatsApp 83 99860 1000. Doutora Débora Galiza, nutrologia e estilo de vida. Poço Dantas, teu abraço é lá. Tanta beleza faz o peito pulsar. Pulsar de orgulho, de valor e tradição. A fé festeja o amor, trabalho forte e gestão. Educação que pavimenta o futuro. Infraestrutura, bem-estar pra nossa gente. Assistência social que a gente pode contar. Juntos a gestão e o povo não dá pra ser diferente. Nossa saúde é exemplo e cuidado. O investimento no esporte é um golaço. Na escolinha do futuro, bom de bola é bom de escola. Marca e corre pra abraço. O governo e o povo escrevendo história. Avança Poço Dantas, o futuro é agora. Quem planta colhe, o poeta assim diz. Festejando o plantio e a colheita, o Poço Dantense é feliz. Poço Dantas.
conquistadas, trabalho que fica na história. Vem com a Mais FM nessa emoção. É hora de ser feliz, yeah. Agora 8 horas da manhã, mais 30 minutos e já estamos de volta na apresentação do Comando Geral aqui pela Mais FM em 100.1, indo mais longe para ficar pertinho de você. Entrevistando hoje o médico pós-graduado em Neurologia e Neurociência, o Dr. Guilherme Porto, lhe abraçando aqui, Dr. Guilherme Porto, professor e vereador aqui de Uiraúna, Benevenuto Claudino, que diz assim: bom dia a todos, passando e aproveitando para parabenizar o Dr. Guilherme Porto pela entrevista recheada de orientações que termina sendo um valioso serviço prestado à população. Um abraço a todos do meu amigo. Grande Benevenuto Claudino, vereador e professor aqui da cidade de Uiraúna. Tem gente conosco? Tem recado, Aline? Tem mensagem aqui, Erivan, fazendo perguntas. A pergunta de um ouvinte é: quando uma criança não tem jeito de ficar quieto em momento nenhum e fala alto, grita muito, e muitas vezes os pés da criança ficam bem gelados e gosta muito de investigar, tudo quer descobrir, chega até a roer as unhas que fica no sangue. Isso pode ser algum tipo de problema mental? É uma das perguntas. Tem a outra, que é do Dr. Guilherme, parabenizar pela entrevista. Aí a ouvinte diz que toma amitriptilina há mais de 20 anos e não consegue deixar de tomar. Ela diz: já tentei, mas se ela não tomar, muitos sintomas, como o corpo fica tremendo por dentro. Ela está perguntando o que ela pode fazer, né? Doutor Guilherme responde aí ao professor e vereador Benevenuto Claudino essas duas perguntas para a gente fechar a entrevista de hoje. Muito obrigado, Benevenuto, grande referência na cidade de Uiraúna, pelos projetos, pelos grandes feitos nesta cidade maravilhosa. Muito obrigado pela participação, pelos elogios, meu querido. Bem, respondendo as duas perguntas, quando o paciente possui inquietação, agitação, paciente bem hiperativo, temos que avaliar se realmente é da criança, até porque criança criança tem que ser curiosa mesmo, né? Muitas vezes os pais não sabem lidar que, meu filho é danado, tem algum transtorno, já colocam isso hoje. Mas vocês têm que levar também que criança é criança, criança chora, criança ri, criança brinca, criança é curiosa, criança mexe no que não deve, né? Mas a partir do momento que aquilo está demais, está ao máximo, a gente tem que investigar. É um tipo de transtorno chamado TDAH, do subtipo hiperativo, né? É aquela criança que é ao extremo. E mais uma vez, é sempre buscar um médico referência na área, buscar o tratamento certo e também buscar as terapias. Respondendo sobre o amitriptilina é um fármaco muito bom. Ele é um ansiolítico, um antidepressivo, mas que também atua naqueles pacientes que sofrem com insônia, também atua naqueles pacientes que possuem dores crônicas, como a própria fibromialgia. Não é tão potente para a fibromialgia, mas é uma medicação que eu costumo sempre usar para aqueles pacientes que sofrem com algum tipo de cefaleia. Por exemplo, dentro dessa cefaleia, a enxaqueca crônica. Então é uma medicação excelente. Sobre essa questão da medicação, de retirá-la, sempre digo, não é suspender, mas sim fazer um tratamento de desmame. Desmame é um tratamento, né? Onde temos que fazer todo aquele critério, todo aquele cuidado a fim de retirar aquela medicação gradualmente. Mas vamos tirar aquela medicação em quantos dias? Depende. Eu não coloco data. Eu sempre vou de acordo com o que o paciente vem respondendo. Se tiramos, digamos que 1/4 da medicação e o paciente não possui nenhuma forma de abstinência daquela medicação, então vamos progredindo. Agora, 8 horas da manhã e 36 minutos. Tem mais alguma pergunta ainda?
8 horas da manhã, mais 36 minutos. Infelizmente o tempo não dá. Dr. Guilherme Porto, parabenizado, lhe desejar sorte. Você que está aí trilhando essa caminhada, algo muito desejado por mim, na condição do seu pai, por sua mãe, seus avós, seus tios, enfim, todos os seus familiares, e tenho certeza que amigos também. Que você, na carreira de médico, possa salvar muitas vidas, possa ajudar a muitos que venham até você em busca de ajuda. Como diz Geraldo Andrade, é algo que por infelicidade se procura e por felicidade se encontra. É o atendimento médico, é uma casa de saúde, infelizmente. Um filósofo. Pois é, dessa forma. Então a gente espera que você e outros possam ajudar muito as pessoas, assim como tem ajudado hoje nessa entrevista, que nas próximas possa também cada vez mais dirimir essas dúvidas. Você destaca aí seu telefone para contato, suas redes sociais e também seus locais de atendimento aqui na região, que engloba Vale do Rio do Peixe, Cajazeiras e também no vizinho estado do Ceará que você atende. Bem, vamos lá. Primeiramente, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de vida, pela oportunidade de estar seguindo uma área que eu sempre gostei. Eu sempre brinquei que meu sonho era usar a capa vermelha, para poder voar e ajudar as pessoas. E hoje eu estou podendo realizar, mesmo não usando capa, mas sim usando um jaleco branco. E eu sou muito feliz pelo que eu faço, sou muito honrado pelo dom que Deus me deu. E sou muito grato pelo apoio da minha família, pelo apoio dos meus amigos, pelo apoio incondicional da minha noiva e também pelo apoio dos meus pacientes, né? Eu acho que o maior combustível é você poder atender e receber um sorriso em troca, receber um obrigado, você salvou a minha vida, mas eu sempre digo, não foi eu, foi Deus, eu apenas estive aqui para auxiliar. Então, muito obrigado de verdade, obrigado a todos que estão acompanhando as rádios Mais FM. E bem, hoje eu vou dizer as cidades, tá? Mas Papai do Céu vem abençoando e eu atendo aqui no estado da Paraíba, na cidade de São João do Rio do Peixe. Logo em breve trarei uma notícia muito boa e que vai ajudar todos da região do Vale do Rio do Peixe. Só peço que aguardem. Atendo também na cidade de Cajazeiras. Mandar um abraço para todos os meus amigos da Max Lab que estão na escuta e estão me aguardando, que logo após irei para lá. Também atendo na cidade de Cachoeira dos Índios e na cidade, no estado do Ceará. Começo ali na cidade do Baixio, atendo também na cidade de Aurora, na cidade de Vaze Alegre e, para finalizar, na cidade do Iguatu, meu Ceará, onde quero deixar um abraço para todos os meus pacientes. Agora 8 horas da manhã, mais 39 minutos. Esse foi o nosso bate-papo com o Dr. Guilherme Porto. O espaço ficando aberto para uma próxima. Se Deus quiser, você encerra com suas considerações finais. Bem, mais uma vez, também quero deixar aqui registrado meu Instagram, Dr. Guilherme Porto, ou seja, Dr. Guilherme Porto. Sigam, me acompanhem, onde mostro a minha rotina, mostro a rotina de um cara jovem que busca pelos seus sonhos e que também busca ajudar a todas as pessoas da melhor forma. Então, @Dr. Guilherme Porto. E quero deixar aqui meu número para contato, DDD 83, o dígito 999833533, onde vocês entrarão em contato com a minha secretária Júlia. E também temos a minha nova secretária, mandar um abraço para ela, Jussandra. E sempre oriento que lá vocês terão acesso, por ordem, número 1, quais são as cidades que eu atendo, quais são as unidades que vocês desejam ter um encontro comigo, onde eu possa ajudar todos vocês. E 2,
Se vocês querem ter um momento para conversar comigo, sempre deixe o celular e sempre deixe aberto, que sim, eu gosto de manter vínculo e contato com o paciente, a fim de saciar as suas necessidades e dúvidas. Então, muito obrigado, Mais FM, muito obrigado, Vinícius, muito obrigado, Aline, muito obrigado, José Augusto, muito obrigado, Tiago, Mari, Jéssica e, principalmente, muito obrigado ao meu pai, Erivan Moraes, que para mim é uma honra estar aqui na mesma bancada que ele. Muito obrigado, de verdade. A honra é toda minha e toda nossa, pode ter certeza. Deus te abençoe, meu filho, com muita saúde, paz e inteligência, e que continue assim, com esse espírito de ajudar e salvar vidas.